Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui diante da tua igreja, Pai, para buscar ser um canal do Senhor, para trazer para todos, Pai, aqui presentes e os que estão pela internet, uma meditação na palavra de Deus. Obrigado. Hoje é o dia da Bíblia, Senhor Deus, e é na Bíblia que nós encontramos essa referência, essa fidelidade, essa verdade que nós seguimos. É nessa palavra que nós meditamos dia e noite, e por isso cada vez mais queremos estar diante do sofrimento da maneira correta, entendendo o sofrimento da maneira correta, porque há graça da tua parte, Senhor, no sofrimento. No nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, graça no sofrimento. Como foi muito bem colocado aqui, o sofrimento, ele se instalou na vivência e na condição humana desde o Éden. A partir da queda, né, pela desobediência de Adão, nós falamos muito sobre obediência aqui. A desobediência de Adão nos condicionou a uma vida de sofrimento, sim. Foi por causa da desobediência dele que o mal, o pecado e a morte entraram no mundo, na nossa existência. Tudo isso por causa da atitude de Adão, né? E então pode-se até afirmar que viver é sofrer de alguma maneira. Nós vamos entender isso mais à frente. E isso não é simplesmente uma colocação dos filósofos, que é um filósofo alemão que, nos seus escritos, um filósofo alemão ateu, que nos seus escritos ele tem essa colocação de que viver é sofrer, né? Mas nós, diante da palavra de Deus, nós podemos sim afirmar que viver é sofrer de alguma maneira, em algum momento. Não é somente isso, mas o sofrimento ele faz parte da nossa vida e sabemos por causa da atitude do pecado, da desobediência que nos condicionou a isso em Adão. E não somente a nós, não somente eu, Leonardo, estou condicionado ao sofrimento por causa do pecado de Adão e por causa do meu pecado também, mas toda a humanidade, todo o mundo. A gente vê lá em Gênesis 3, né, do 17 ao 18 lá, quando Deus começa a distribuir aqueles carão, né? Eu escutava muito isso na minha época de criança, levou um carão, né? E quando Deus está distribuindo lá, ele fala com a serpente, maldita serás, ele fala com a mulher, né? Vou te aumentar as dores na concepção. E quando ele vai falar com o homem, ele diz lá, diz assim, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela, a terra, produzirá também espinhos e ervas daninhas. A existência, a condição humana foi afetada por causa do pecado de Adão. Não foi só o ser humano, não é só o ser humano que sofre, é toda a criação sofre por causa daquela desobediência, né? E em Romanos, a gente vê lá que está escrito, Romanos 8, 20 e 22, está escrito que toda a criação está sujeita à vaidade. O texto é Romanos 8, do 20 ao 22, diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Esse é mais um texto que comprova que não somente nós, mas toda a criação, todo o planeta Terra, vamos dizer assim, por que não dizer o universo, está debaixo de dor, morte e sofrimento, certo? E aí, como eu já disse aqui, não é puramente um pessimismo, isso não é porque a gente quer ver as coisas do lado ruim, mas é porque é a realidade,
é a matemática, é o resultado do pecado. Por isso que estamos vivendo nisso, certo? Mas a Bíblia é tremenda, que se em Cristo, ou melhor, se em Adão nós estamos condicionados a esse tipo de vida, em Cristo nós temos uma nova vida ofertada por Ele. Amém? Você crê nisso? Está escrito lá, né, que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? E também no capítulo 15 de Coríntios, né, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, um espírito, é espírito vivificante. Assim como em Adão, nós somos condicionados à morte, ao sofrimento, em Cristo, nós recebemos um espírito vivificado, né? De certo que quando estamos mortos em nossos pecados, é uma condição humana, assim que recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, tem gente que se refere a Cristo só como Salvador, mas nós devemos aprender a nos relacionar com Ele como Senhor, porque Jesus não quer só salvar a sua vida, Ele quer ser Senhor da sua vida, porque Ele pode até salvar você, mas se você não entender e compreender o que é sofrimento, porque apesar dele ter sido morto pelos nossos pecados, ressuscitou, né, nos livra, dessa condenação, ainda há sofrimento. Ninguém está livre do sofrimento, ninguém. E nós sabemos, irmãos, por que falar que todos sofrem? E, na verdade, todos sofrem e vamos continuar sofrendo. Por isso que essa mensagem, eu espero em Deus que venha trazer esclarecimento para nós entendermos melhor o sofrimento na nossa vida. Porque, pensa bem, é praticamente impossível você ser feliz totalmente. Irmãos, eu experimento isso, eu acredito que muita gente também. Não tem, às vezes você pode estar na melhor situação que você tiver. Você pode estar falando feliz, eu não estou sofrendo no momento. Você pode falar isso para você mesmo, você pode. Mas vamos pensar, quando você recebe, mesmo você estando tudo bem, né, condicionalmente falando, vamos dizer, porque aos nossos olhos a gente olha para a nossa vida e às vezes encontramos realmente força para falar, está tudo bem, mas a gente sabe que tudo bem realmente nunca vai estar, certo? Então, quando a gente recebe, a gente está tudo bem na nossa vida, mas a gente recebe uma notícia, poxa, a irmã fulana está com Covid, foi diagnosticada com Covid. Como é que fica a sua felicidade? Ela continua simplesmente por continuar? Ela não é afetada? Mesmo em meio a um bem-estar nosso, quando nós sabemos do sofrimento do outro, a nossa felicidade não dá uma pausazinha? A gente não sente uma dor? A gente não sente um pesar? Isso é de Deus. E graças a Deus se você está sentindo isso, né? Esse tipo de coisa é vivido de uma forma esplêndida, eu imagino, no ministério pastoral. Eu imagino aqui, ontem mesmo, os nossos pastores estavam aqui no culto de apresentação de crianças, e apresentando crianças, as famílias aqui alegres, a igreja estava linda, um monte de gente, né, sorrindo e tudo, e o mesmo pastor que está aqui apresentando uma criança ao Senhor, orando, ele pode estar no dia seguinte orando por uma pessoa que esteja moribunda, esteja quase morrendo, ou então está ministrando a palavra em um sepultamento. Por isso, é certo afirmarmos, irmãos, que sofremos, que viver é sofrer de alguma maneira, que não existe plenamente uma felicidade completa. Não tem como a gente falar. E eu falo para vocês, a maioria das pessoas que se mergulham nisso de felicidade completa, full time, você vai acabar ficando maluco. Porque se você não conseguir, em meio ao seu bem-estar, sofrer a dor do outro, alguma coisa está de errada na sua vida.
Está faltando alguma coisa? Quem está entendendo pode dizer amém? Então, o sofrimento, na minha meditação eu lembrei também do Pai Nosso, que não vou se pregar aqui sobre o Pai Nosso, mas assim como o pão é nosso, o perdão é nosso, né? O sofrimento é nosso também. Porque não tem como você estar sem sofrimento, mas se você olhar o sofrimento do outro e não sentir a dor dele, alguma coisa está de errada na sua vida. Você precisa de um conserto da parte do Senhor, né? Jesus nos advertiu sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições, que há sim dor para ser vivida, para ser doída. As tribulações, as aflições vão nos trazer sofrimento. Ele nos alertou sobre isso, né? Ele deixou muito claro, a palavra de Deus deixa muito claro. Apesar de, em Cristo, nós sabemos que temos uma nova vida, Ele oferece para nós uma nova vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que essa abundância, no pacote todo, está incluído lá um sofrimentozinho também. E acredite, a graça no sofrimento. Porque se Ele dá para a gente, se Ele permite para a gente, é porque isso, no final das contas, isso constrói alguma coisa em todos nós. Constrói alguma coisa nos filhos que Ele tem e quer ter através de Jesus. O sofrimento, como alguém também, eu estava acompanhando a EBD, né, no chat, eu acho que foi a irmã Antônia que falou isso, que o sofrimento é uma coisa que constrói algo na gente. Deus permite porque Ele é um construtor, Ele é um lapidador de caráter. Nós vamos ver isso mais à frente. Irmãos, é muito difícil pregar depois, né, da EBD, porque Deus vai revelando, e o pessoal que falou na EBD, às vezes a gente vem repetir aqui, mas eu espero em nome de Jesus, que algo novo da parte de Deus entre no seu coração, nesse momento, amém? Eu anotei aqui, Jó 2,10, Jó 2,10, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, e é mais uma questão de nós entendermos que o sofrimento é nosso, que o sofrimento é de todo mundo, e quem entende isso tem um viver diferente, né? Jó 2,10 é a resposta de Jó, né, para sua desesperada esposa, que estava sofrendo e muito, que a gente só fala do sofrimento de Jó, da perda de Jó, da paciência de Jó, que ele teve até um certo ponto, mas ninguém fala lá na mulher de Jó, que foi ela também perdeu a sua riqueza, né, a riqueza do marido, vamos dizer que ali era uma comunhão de bens, então ela perdeu também os seus bens, ela perdeu os seus filhos, essa mulher também estava sofrendo, também estava sendo triturada ali pelo sofrimento, e diferente de Jó, até certo ponto, ela pecou, ela falou aqui, Jó 2,10 diz, né, na verdade a resposta de Jó ao que a mulher disse, né, você fala como uma doida, temos recebido o bem de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Né? Vou repetir, mas Jó respondeu, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Essa é uma constatação de alguém, essa é uma afirmação de alguém que já entendeu que o sofrer faz parte, né? O sofrimento é nosso, nós temos que entender o sofrimento não como uma coisa minha, porque tem gente que tem esse tipo de sentimento, né? Ai meu Deus, tem coisa que só acontece comigo. Gente, isso ninguém sofre, só eu que passo. Gente, a gente tem que parar com esse tipo de pensamento. Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa que é um para-raio de sofrimento. Tudo de ruim só acontece com ele. Mas não é assim. Sempre tem alguém que está sofrendo ou a mesma coisa, ou acredite, algo pior do que você está sofrendo. Deus permite essas coisas. E quanto mais nós entendermos isso, nós vamos ter uma vida diferente. Existe uma graça no sofrimento, porque a gente pode perceber que, porque o mesmo sofrimento que leva milhões de pessoas, né, no Brasil e no mundo, a ficarem ansiosos, deprimidos, né, enfim, suicídio, o sofrimento tem levado muitas pessoas a isso. Esse mesmo sofrimento
que abate essas pessoas, que faz, né? Estou falando isso, encarem, entendam sempre como sofrimento, angústia, tribulação, um momento difícil. Amém? Existem pessoas que passam por isso, mas que dão a volta por cima e continuam e não desistem. E como eu disse aqui no início, e vou tocar de novo, porque, como o Jonathan disse aqui, né, o testemunho não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você é. Você não... E nós temos um testemunho vivo aqui, que é a irmã Fabiana, que é uma pessoa que, assim como muitos no mundo, passou pela Covid-19, né? E pela graça de Deus está aqui sendo usada por Deus dessa maneira. Então eu digo para você, irmão, que está aqui, você que está em casa, talvez você esteja passando por um sofrimento, por um peso tremendo aí na sua vida, mas creia em Deus, que é Ele que tem a última palavra na sua vida, que se Ele tiver de te levar, de permitir que você vai, mas se você buscar sempre nele, entender que tudo que você vive é permissão dEle, como entendemos aqui, Ele pode manter você, dar a cura para você e te usar poderosamente, como tem usado todas as pessoas que têm sido curadas dessa doença. Amém, irmãos? Há uma graça no sofrimento, e isso está espalhado pela Bíblia. Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, é um texto muito conhecido, e a gente entende ele sempre falando sobre tribulação, mas entenda isso, a tribulação, ela produz o quê? Todo mundo fica alegre quando passa por uma tribulação? Não, a gente sofre. Então vamos entender sofrimento em Romanos 5, a partir do 3, diz assim: e não somente isso, olha o que Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode entender isso aqui? Que se você começar a entender e a discernir tribulação, sofrimento na sua vida, o Espírito Santo vai ser derramado na sua vida e você vai começar a entender o porquê das coisas que acontecem com você e em todo o mundo. E que essa esperança vai te manter de pé, vai te manter vivo. Está aqui na palavra de Deus. Tem pessoas que do fundo, não só do fundo do coração, mas com toda a força da sua carne, pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque elas sofreram, entenderam o sofrimento e hoje continuam, aprenderam, discerniram, tiveram essa perseverança, né, na dor, talvez a pessoa lá hospitalizada, vivenciando uma coisa que debilita, mas ela foi perseverante naquele tempo. E aquela perseverança gerou nela o quê? Uma experiência. Uma experiência de que, poxa, se eu fizer isso, isso e isso, talvez eu não tenha que roer esse osso de novo. Desculpa falar assim, mas vocês estão entendendo? Que a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Porque você vai começar a viver aquilo de uma forma diferente. Glória a Deus. Tudo que Deus nos dá tem um propósito, né? Tudo que Deus nos dá tem um propósito. Irmãos, espera aí que isso eu não posso deixar de falar. Como eu disse aqui, tem pessoas que podem dizer do fundo do seu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí vamos ler lá, Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Olha o que diz assim, ó. Filipenses 4, do 11 ao 13. Tem gente que só lembra e só fala esse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão vendo que o sofrimento, a tribulação, a angústia, as debilitações que nós temos na nossa caminhada fazem o quê? Nos ensinam. Olha o que Paulo fala assim: aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Então tem como você aprender, né? Como eu falei aqui, você que talvez vive falando, essas coisas só acontecem comigo, só acontece comigo, só acontece comigo. Aprenda de que isso não acontece só com você, mas que isso acontece, mas você tem que entender isso e discernir isso, para começar a viver de uma forma diferente. Amém? Tudo que Deus nos dá tem um propósito, até o sofrimento e a dor. É por isso que devemos declarar, né, com fé em alguns momentos da nossa vida. E aí, esse texto eu amo demais. Eu amo demais esse texto, irmãos. Quando a gente começa a entender e a discernir sofrimento e as coisas na nossa vida, a gente pode declarar com fé isso que está na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 a 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmãos, isso é um tesouro da palavra de Deus, e quando você começar a entender isso aqui, você vai entender o sofrimento na sua vida de uma forma diferente. A graça no sofrimento, a graça de Deus no sofrimento. Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Quando você está passando por um problema na sua vida, Ele te consola. Ele te consola na palavra dEle, nas suas orações. Ele manda um irmão para ministrar alguma coisa ao seu coração. E acredite, tudo isso que você recebe nesse tempo de dor, de sofrimento, é para que você aprenda a ser usado de uma próxima vez. Porque não é só você que sofre com isso. Tem outras pessoas que sofrem isso também. E talvez Deus está fazendo você passar por uma tribulação aí, por um sofrimento, para você aprender. Porque mais à frente vai ter gente sofrendo a mesma coisa. E você vai estar pronto para ministrar a consolação de Deus nessa pessoa. Às vezes a gente fica orando só para Deus. Deus consola, Deus faz isso. Deus quer nos usar para consolar pessoas. É por isso que nós recebemos a consolação, os milagres de Deus, nós recebemos para passar adiante. Às vezes a gente passa por certas coisas na nossa vida e a gente não entende por que a gente está passando. Mas só depois de um tempo que a gente entende que a gente está passando por isso, é porque mais à frente muitas pessoas vão passar por isso, mas não vão ter estruturas para passar por isso, e Deus está te condicionando para você cuidar dessas pessoas. Quem está entendendo pode dizer amém? Eu, apesar de me vestir como um garotão, né, eu recebo presente, eu tenho que usar, né? Mas eu sou velhinho já, eu tenho 2 filhos, né? E eu já sofri tanto por conta dos meus filhos. E aí, teve coisa que eu olhava para trás assim e não entendia, né? Ontem mesmo estivemos aqui apresentando meu neto na casa do Senhor. Meu filho não estava presente, mas eu estava. Eu não podia deixar de estar. Vocês estão entendendo, irmãos? Que quando Deus consola a gente, é para a gente aprender a consolar os outros. Para a gente não desistir de nada, nem de nós mesmos. Amém, irmãos?
Uma coisa que nós já entendemos aqui, que eu entendi, é que o sofrimento na nossa vida ele é didático, certo? Nós aprendemos aqui, nós comprovamos com a palavra de Deus. Tem um pastor batista, né, o pastor Neil Barreto, a Igreja Batista Betânia, ele fala muito sobre isso. Ele fala uma coisa que eu não sei citar exatamente o que ele fala, mas ele fala um negócio interessante. Ele fala assim: quando a gente deixa de se preocupar com o nosso sofrimento e foca no sofrimento do outro, é como se o nosso sofrimento entrasse numa pausa. O nosso sofrimento entra tipo num stand-by. O que estava doendo para de doer. Vocês estão entendendo isso? Ele fala um negócio desse tipo, ele é bem filosófico, ele fala, e é tremendo quando ele fala isso. Quando a gente se ocupa com a dor e com o sofrimento do outro, o nosso sofrimento entra num estado de dormência. Entendeu? Ele para de doer. Não é o que a gente aprendeu aqui na EBD, não é insensibilidade, é dormência. Quando a gente está cuidando do outro, a nossa dor para de doer. E a gente está vendo isso na palavra de Deus. Quem já viu aqui gente que está no leito de hospital, com uma doença, né? Às vezes com uma sentença, vamos dizer assim, dos médicos, mas essa pessoa lá no leito de morte, ela está falando do amor de Deus para as pessoas, e tem gente que é salva ali, um moribundo falando da vida, e vida em abundância. Isso acontece, irmãos. É gente que entendeu que quando você descansa do seu sofrimento, quando você entende de onde você veio, para onde você vai, que tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida não acontece simplesmente por acontecer, a sua vida ela muda de condição. Como nós dissemos aqui, como em Adão a gente é condicionado ao sofrimento e à morte, em Cristo a gente é condicionado a ser uma fonte, a jorrar para a vida eterna. E que mesmo e apesar do sofrimento e da morte, nós conseguimos ser uma mensagem viva de vida. É assim, irmãos. Então vamos entender a graça de Deus no sofrimento. A minha oração mesmo é que, a partir de hoje, você nunca mais sofra do mesmo jeito. Não que você vai se tornar um sadomasoquista, tipo, querendo, eu quero sofrer porque Deus vai fazer grandes coisas. Não, Deus vai nos dar momentos tremendos de vitória, de bênção, de alegria, e elas são melhores ainda quando são compartilhadas, certo? Mas quando você sofrer por alguma coisa, às vezes não é nem uma dor na carne, às vezes é um sofrimento assim, como eu falei aqui, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Você vai entender esse sofrimento de uma forma diferente. E eu quero deixar aqui, vocês sabem não, né? Eu falo aqui que eu gosto muito de filme e tudo, e há o Rafael que não gosta, porque teve um dia que eu dei uma ideia dele para assistir um filme, ele assistiu, falou que foi horrível, aí falou, nunca mais eu vou na sua. Mas é porque ele não gostou, mas o filme era bom. Enfim, tem uma série, é um filme na Netflix, nem sei se ainda está na Netflix, chamada Toque Toque. Se alguém já assistiu aqui, não sei, mas se você se permitir assistir, procura lá, Toque Toque, é um filme espanhol, certo, que está na Netflix, que ele é tremendo. Ele conta a história é uma sessão de terapia muito diferente, né? Alguém aqui já assistiu esse filme, Toque Toque? Uma pessoa. Sim, obrigado. Uma pessoa. Já assistiu também? Não. Toque Toque é o filme. É uma sessão de terapia em que o povo está lá e, acidentalmente, todo mundo chega na terapia no mesmo horário. E o doutor não está. Quem não assistiu, desculpa, eu vou falar. Alerta de spoiler. Ele chega e os pacientes chegam, mais ou menos uns 7 ou 8 pacientes, chegam todos ao mesmo tempo e, não, a minha nessa hora, os pacientes, cada um com uma síndrome, com um problema diferente ali, eles ficam tudo na mesma sala. E aí, como todos estão desesperados por causa da sua dor, né, tem vários ali, tem uma mulher que tem toque de limpeza, né, e não é por causa da Covid, não, é aquele transtorno obsessivo compulsivo mesmo de limpeza, que a pessoa não pode, né? Tem um que tem toque, tem um que tem o borderline, tem um que tem isso, tem um que é... Enfim, eles estão ali
E daqui a pouco, eles começam, aí eles falam, vamos nos conhecer, já que a gente está aqui. Eles falam, quem é você? Aí cada um para e vai falando do seu problema. E aí, por um acaso, que todos estão realmente decididos em esperar o doutor, aí um fica tentando ajudar o outro, começa ali como que uma terapia em grupo. E aí, no final do filme, você vai ver que quando, por exemplo, tem o cara lá que tem o borderline, né? Que ele solta umas palavras, uns impropérios lá assim, sem coisa, aí tem uma hora, aí um fala, caramba, você está há tanto tempo sem falar, sem acontecer isso. Por quê? Aí eles entendem que quando eles tiraram o foco do problema deles e começaram a olhar para o outro, a entender o outro, a perguntar, a fazer pergunta, a entender ali, eles pararam de sentir ou de fazer aquilo. É tremendo, gente. É de Deus aquele filme ali. Sabe? Você entende o negócio ali, está muito claro ali. E aí, alerta de spoiler, no final do filme, vocês vão ver que o doutor, o terapeuta, está no meio deles, disfarçado, e ele tem borderline, né? Aí ele está ali, ele entende que quando as pessoas tiram o foco dos seus problemas e colocam no do outro, o negócio para de doer. E é isso que eu quero mesmo que todos nós entendamos aqui, que o sofrimento, não peça a Deus para nunca mais sofrer. Tem gente que às vezes chega a ousadia de pedir a Deus para nunca mais sofrer. Eu não quero sofrer. E não tem como fazer isso. Jesus, a palavra de Deus nos ensina, e Jesus nos ensina que o sofrimento existe e existirá. A diferença é como nós vamos entender e viver ele. Certo? Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Ele nos ensina também sobre sofrimento. Não é para menos. Porque, Isaías 53, o que está escrito lá? Isaías 53, 3, a parte A, diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sofrimento, por isso que a palavra de Deus e Jesus fala sobre sofrimento. Então, a minha oração é para que hoje nós entendamos melhor o sofrimento, a graça que existe no sofrimento. Se vocês puderem colocar aí, Hebreus, capítulo 5, versículos do 7 ao 8. Irmãos, prestem atenção nessa passagem. Hebreus, capítulo 5, do 7 ao 8. Quando eu leio isso aqui, gente, eu não sei não. Olha o que está escrito. Ele, está falando sobre Jesus, ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da sua morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, olha isso, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E quem somos nós para pedir em oração a Deus que nunca mais soframos? Jesus Cristo, totalmente homem, totalmente Deus. Esse texto, quando fala nos dias da sua carne, gente, que tremendo isso. Jesus, nos dias da sua carne, ele clamou, ele passou por coisa, pediu, né? Isso nos remete, aqui o escritor aos Hebreus está fazendo referência ao Getsemane. Ele pediu, né? Mas não foi atendido. E aquele sofrimento ali ensinou Jesus a obedecer. E hoje nós falamos tanto em obediência aqui, nós temos que obedecer, irmãos. Porque a obediência, ela pode nos livrar de sofrimento, ela pode. Eu não vou ser louco aqui de falar que se você obedecer em tudo, você não vai sofrer. E se alguém um dia falou isso para você, é melhor você conferir na Bíblia, porque isso não está, não. Até, quem lembra daquele slogan, né? Pare de sofrer, quem lembra? Jesus, desculpa, eu prometi que não ia falar isso, mas falei, pare de sofrer. Não tem como isso, gente.
Se o próprio Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, por que nós, seus filhos, não vamos entender o sofrimento? Irmãos, por que nesse final de mensagem eu quero focar no Jesus? Neste Jesus que foi homem de dores, que sabe o que é padecer, que aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, para que nós também, assim como Jesus, né? Como diz lá em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não levou isso em conta, mas esvaziou-se de si mesmo até a forma humana, e em forma humana obedeceu até a morte, e morte de cruz. Nós temos que aprender a obedecer. A obediência pode te livrar de alguns sofrimentos, mas a partir de hoje, comece a entender certos sofrimentos na sua vida de uma maneira diferente. É Jesus, gente. Hoje é o dia da Bíblia. Jesus, a gente tem que pensar nele. É esse Jesus que no carnaval passado foi avacalhado lá na Sapucaí. É esse Jesus que ensina isso para a gente. Esse Jesus que algumas pessoas distorcem a sua mensagem para escravizar os outros. É esse Jesus. É esse Jesus. Só que esse Jesus talvez seja o Jesus que alguns, talvez alguém, você que está escutando em casa, talvez esse seja o Jesus que você conhece de ouvir falar. Mas existe esse Jesus, é o Jesus que está na Bíblia, é o Jesus a qual nós entregamos a vida para Ele, é o Jesus que não só morreu por nós para nos dar uma vida, mas também nos ensina a viver com a sua graça. Eu lembro daquele texto lá que eu amo demais, né, de Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a viver de maneira justa, pia, santa, no tempo presente, enquanto aguardamos a gloriosa revelação de Deus. É isso que a graça nos faz, a graça no sofrimento de Deus, que vem de Deus, que nós aprendamos a discernir o que é sofrimento. E, para finalizar, hoje, no meio da mensagem, eu vou fazer essa convocação. Hoje, estaremos aqui na Cibro, a partir das 15 horas, para fazer uma leitura pública da Bíblia, né? Hoje, domingo, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, né? Nossa cidade, nossa igreja sempre participa lá da leitura na praça, só que isso não vai poder por conta das restrições, né? Então, nós vamos fazer isso aqui na Cibro, a partir das 15 horas, né? Vamos fazer uma transmissão, não será pelo YouTube, nem pelo Facebook, será no Instagram. Então, você aí já anota, 2ibro é o Instagram da nossa igreja, você vai lá e vai ter uma transmissão ao vivo de uma leitura da Bíblia. Nós não vamos ler a Bíblia toda, é claro, mas nós vamos ler o Evangelho de João e, possivelmente, também as 3 epístolas de João, certo? Você venha, cada um vai ler um versículo ali, dependendo de quantas pessoas tiverem, a pessoa leu, sai, né, intercede, compartilha. Nós vamos espalhar ainda mais a palavra de Deus nesse domingo, dia da Bíblia, amém? Então, eu não vou aqui citar nomes, mas contamos com a sua presença, amém? Mesmo que talvez você não possa vir, o meu chamado é para que você venha, mas para que você compartilhe lá no Instagram. Nós fazemos sempre as nossas coisas pelo Facebook e pelo YouTube. Nós queremos dar uma potência aí no Instagram da Cibro, porque nós temos 1000 e poucos seguidores. Então, se a gente conseguir hoje falar de Jesus, ao menos para 500 pessoas, vai ser tudo para a glória de Deus, amém? Amém, irmãos? Então, eu quero finalizar citando, e mais uma vez, enaltecendo a graça que vem de Jesus em nossas vidas diante do sofrimento. Existe uma graça no sofrimento, e a gente começa a entender o sofrimento quando a gente olha para Jesus. E aí eu quero finalizar lendo Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Aí, a carta de Paulo aos Romanos, muitos teólogos chamam ela de a Catedral da Fé. É uma carta com uma riqueza teológica tremenda.
capítulo 8, muitos falam que essa citação aqui é como se fosse, né, como se é uma catedral da fé. Toda catedral tem um ponto maior, né? E por um acaso isso realmente está lá no meio da carta aos Romanos. Vamos ler e entender melhor isso? Diz assim: o que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem os principados, ou melhor, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé e orar? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está estampado em Jesus, que está estampado na cruz de Cristo, nessa cruz que nos salvou. Nada. Tribulação, sofrimento. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração é para que todos nós, Pai, começamos a entender sofrimento de uma forma diferente. Pai, no nome de Jesus, o nosso país está encabeçando aí os números de ansiedade, de depressão. É muita coisa por causa de sofrimento. Há muito sofrimento no nosso meio, Pai. Pessoas têm se entregado ao sofrimento e o sofrimento tem carcomido a vida dessas pessoas, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, traz cura para essas pessoas, Pai. Traz cura, porque eu sei que o Senhor não pode nos livrar do sofrimento, mas o Senhor pode nos ensinar o que realmente o sofrimento é na nossa vida e transformar um momento de sofrimento, uma angústia, em uma canção de glória e louvor ao Senhor, Pai. O Senhor pode fazer isso na nossa vida, Pai. O Senhor pode fazer isso na vida de milhões de pessoas que sofrem. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que traz esperança, que não causa confusão, que nós consigamos entender e discernir sofrimento da nossa vida, Pai. A graça no sofrimento, Senhor Deus, a graça no sofrimento, Pai. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Irmãos, talvez você em casa conhece Jesus só de ouvir falar. Mas é esse Jesus que a gente está pregando aqui. É Ele que pode colocar a sua vida num novo rumo, num novo patamar, vamos dizer assim. Então, irmãos, você que está em casa, que talvez ainda não entregou o controle da sua vida para Jesus, se quiser fazer isso, você tem a oportunidade nesse momento. Que você, mesmo de forma aí da internet, você pode tomar essa decisão, e a partir desse momento, pessoas vão estar orando por você, pela sua vida, e você vai começar a viver de uma forma diferente, entendendo tudo na sua vida, inclusive o sofrimento. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o pastor Hélio vir aqui impetrar a bênção apostólica, depois nós vamos escutar um louvor e se dá por encerrada essa manhã. Amém?
Obrigado, irmãos. Estenda suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e as ricas e sublimes consolações do Santo Espírito de Deus que nos conduz a toda a verdade. Verdade essa que mais uma vez foi esclarecida aos nossos corações nesta manhã. Conduza-nos em paz.